hoje subo a essa tribuna para registrar um fato novo, corajoso e que merece ampla divulgação. Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acabaram de confirmar o direcionamento da licitação no caso pendrive do Detran. Isso mesmo, a área técnica concursada do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo concluiu essa polêmica licitação no valor de 139 milhões de reais. Foi direcionada para o consórcio empresarial Pedras Verdes, esse composto pela empresa chinesa da Hua, Líder, Percons e Velves. A investigação deriva das denúncias de multinacionais concorrentes e também do nosso trabalho de fiscalização parlamentar. Demorou, mas deu resultado. E agora a verdade vem à tona, pela investigação dos melhores técnicos e auditores concursados. Esse relatório foi tentado aqui, ser escondido para passar as eleições e não vir comprovar a corrupção no Detran, no governo Renato Casagrande. Essa área técnica do tribunal produziu esse relatório de investigação sobre esse que ficou conhecido como o maior escândalo de corrupção de um governo capixaba e também no Brasil. Nas investigações, eles apontam nomes dos responsáveis do governo Casagrande e suas condutas criminosas para direcionar a licitação. As conclusões são totalmente opostas ao do Ministério Público Estadual, que arquivou as investigações pelas mãos do promotor da 24ª Promotoria Civil de Vitória, Rafael Calhau Bastos, da Procuradora-Geral do órgão, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, indicado por Casagrande. Ao cargo, o Ministério Público dispensa comentários. Desde o início do governo, é um cemitério de denúncias, um goleiro dos interesses de Casagrande, isso é público e notório. A omissão do Ministério Público do Espírito Santo permitiu que essa fraude licitatória colocasse mais de 40 milhões de reais no bolso do consórcio empresarial criminoso e da empresa chinesa da Hua. Segundo o que se extrai do portal da transparência do governo do Estado, é de onde vem esse dinheiro? Dos cofres públicos estaduais, do bolso do contribuinte capixaba. É inegável que tem muita propina envolvida para o crime organizado do governo Casagrande pela força truculenta com que agiram para sepultar as denúncias, assinar o contrato e perseguir os denunciantes com o Ministério Público e a Polícia Civil. Para quem não se lembra, uma liminar do STF, concedida pelo ministro Dias Toffoli, a pedido da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, mandou suspender um dos inquéritos contra jornais e parlamentares que divulgaram a fraude licitatória, um atraso e abuso de autoridade para inibir nosso trabalho e nosso dever. Não deu e não vai dar certo. Vamos então ao brilhante e corajoso relatório de investigação dos técnicos do Tribunal de Contas, esse daqui, que desnudou a omissão do Ministério Público do Espírito Santo com clareza solar. Na investigação da área técnica do tribunal, um dos principais acusados de direcionamento é Vitor Murá, braço direito e subordinado de então secretário Tiago Hoffmann, como chefe da Coordenadoria da Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Esse órgão inédito foi criado na atual gestão. Os técnicos do Tribunal de Contas citaram o decreto de criação dessa coordenadoria, assinado por Casagrande, que deu poderes para esse órgão de Vitor Murá opinar diretamente em concorrências milionárias de tecnologia. Usando esse poder, Murá recomendou a continuidade do certame, apesar do direcionamento evidente. Esvaziou a Prodeste, isolando-a, passando por cima. O decreto de Casagrande, criando e empoderando essa coordenadoria, e Vitor Murá coloca diretamente a digital do governador no esquema de corrupção, no caso do pendrive do Detran. Mostrou seu interesse claro e revela o direcionamento como um esquema do governo, viabilizando com a influência, autoridade e poder da máquina pública, o que não ocorreria sem o aval de Casagrande. E é gente graúda, pode ter certeza, é gente grande, é peixe grande que está aí. E não se trata de uma corrupção pontual isolada de servidores, né? Como é o caso de baixo escalão. É a mesma digital do esquema que nós denunciamos das feiras superfaturadas, do Sebrae e da Deres, que denunciei essa semana, onde Casagrande também assinou o decreto para liberar sua realização durante a pandemia. Ao mesmo tempo em que mandava fechar o comércio, tanto no caso do pendrive quanto nos casos da feira,
a digital do governo se mostra nesses esquemas. Pois bem, a área técnica do tribunal apontou cláusulas grosseiras de restrição da concorrência com direcionamento para os equipamentos do consórcio da empresa chinesa da Huawei. O relatório da investigação cita vários momentos em que o procedimento licitatório, em que o governo Casagrande foi alertado e cobrado a retirar essas cláusulas de direcionamento, mas mesmo assim manteve as fraudes no edital. Em área técnica, bem lembrou que os denunciantes já haviam antecipado essa vitória criminosa do consórcio da empresa chinesa, por conta do evidente direcionamento, mesmo antes da licitação se iniciar. Todo mundo já sabia, mercado, imprensa, meio político, jurídico, mundo empresarial, etc. Essa concorrência é repleta de denúncias desde seu início, o que obrigou o governo Casagrande a republicar o edital novamente. Contudo, os técnicos do tribunal afirmaram que o governo manteve as mesmas cláusulas de direcionamento sem nenhuma explicação. E jogando com todo o seu peso para realizar o certame, mesmo tendo sido claramente alertado por sucessivas vezes de fraude. Repito, as respostas da comissão do governo eram omissas e genéricas, segundo os técnicos do Tribunal de Contas, para driblar o governo do centroavante, querer driblar enfrentando as acusações de direcionamento. Um cinismo e um escárnio. Segundo a área técnica, o edital republicado também não informou o valor estimado para o critério de julgamento da licitação, o que restringiu ainda mais a concorrência pela insegurança jurídica gerada. Um erro grosseiro e doloso. Teve má fé. Outro ponto no esquema de direcionamento destacado pelos técnicos do Tribunal de Contas é a realização de consulta prévia da licitação em período de festa de fim de ano, quando a sociedade civil, instituições e empresas estão em recesso. Também foi destacado, em tom de reprovação, o prazo exíguo para as impugnações dos concorrentes, do dia 20 de dezembro de 2019 a 8 de janeiro de 2020. Não há ingênuos. Aqui também transborda a má-fé para restringir e direcionar o certame. Tanto que essa publicação no período festivo de fim de ano, início de ano, novo ocorreu novamente, quando o edital da licitação foi republicado, com as mesmas fraudes para o direcionamento. Por fim, quero recordar que o caso do pendrive do Detran revelou mais do que um esquema de corrupção grotesco. O pendrive revelou uma organização criminosa formada por agentes públicos estaduais privados atuando dentro do governo Casagrande. Crime organizado mesmo, atuando até hoje dentro do governo capixaba, de nosso governo, o governo dos capixabas, aparelhados pelo PSB. O pendrive mostrou mais de 400 arquivos eletrônicos da licitação, muitos deles sigilosos internos do governo, que foram feitos pelo consórcio empresarial vencedor, liderado pela empresa chinesa da Huawei. Inúmeras outras provas independentes de pendrive também surgiram, como as acusações das multinacionais, denúncias de parlamentares que deflagraram a celebrada investigação da área técnica do Tribunal de Contas, um fato novo, extraordinário e agora concluído. Quando eu digo que todo mundo sabe do caso pendrive, é todo mundo mesmo. Saiu até em um jornal dos Estados Unidos, situado na Filadélfia, com menção negativa ao governo do Espírito Santo. Saiu em jornais nacionais do Brasil, impressos eletrônicos, só não saiu na grande mídia do Espírito Santo. Você acha que você vai ver isso da Gazeta? Isso a Gazeta não mostra, gente. Mas aqui na Câmara de Vitória, não há silêncio dos bons em meio ao grito dos maus. Aqui a gente mostra a verdade que a imprensa e o governo Casagrande tentam esconder, doa a quem doer. Pode botar só na tela 2 aqui. Então, cidade de Vitória, esse parlamentar aqui, ó, que denunciou o pendrive aqui, ó, mata a cobra e mostra o pau aqui, ó, tá aqui o relatório técnico dos técnicos, dos concursados do Tribunal de Contas. E eu quero dizer que eu recebi esse documento que estava enterrado lá dentro, fizeram de tudo para esse documento não aparecer, e ele chegou em nossas mãos. Chegou em nossas mãos e quero adiantar, a fonte sigilosa que nos trouxe esse documento diz que vai haver uma pressão sobre os conselheiros para o quanto antes tentarem, os conselheiros políticos, né? Porque lembrando que são indicações políticas, a maioria dos conselheiros, para enterrar isso. Mas nós iremos fiscalizar, nós iremos aqui resguardar o dinheiro da sociedade, porque o capixaba cansou de ser roubado por esses esquemas milionários de corrupção do governo Casagrande. E é assim, gente, que a gente faz o nosso trabalho com coragem para fazer diferença. Eu não tenho medo, não. Eu vou continuar indo para cima.